Teste. Testando. Ok. Parece que começou. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para você que está chegando pela primeira vez no canal, prazer. Meu nome é Cláudio Damasceno. Serei seu professor nas próximas aulas aqui da nossa semana dos relatórios profissionais no Excel. E então quero que a sua experiência aqui no canal seja a melhor possível. Seja muito bem-vindo. Peço para que você, se possível, já faça a inscrição do canal, para que você seja notificado das próximas lives também, por mais segurança. Mas para vocês que estão lá no grupo, pessoal, então quero explicar o seguinte, a gente fez a enquete agora há pouco, e percebemos que a grande maioria de vocês tá ali entre os níveis de A até D, Então, por isso que eu resolvi, para já preparar vocês para o que vai rolar na semana que vem, trazer algumas dicas hoje, tá? Então a gente vai fazer uma live aqui hoje, bem tranquila, tá? Vou explicar algumas coisas para vocês, algumas coisas talvez vocês já saibam, outras não, mas eu acredito que principalmente para quem tá ali, A, B, C, vai ser legal. Primeiro eu gostaria de saber um pouquinho mais de vocês, coloca aqui no chat, por favor, de onde que vocês estão falando, se é a primeira vez de vocês aqui no canal, se já conheciam, por favor, coloquem algumas informações aqui no chat, eu quero conhecer um pouco mais vocês. Enquanto eu vou conduzindo a aula aqui, eu vou vendo na segunda tela também o que vocês vão enviando pra gente, tá bom? Então vamos lá, olha só, eu tenho alguns dados na tela, e na semana que vem a gente vai pegar vários arquivos que tem muitos dados, mas muitos mesmo, muitos dados, e a gente vai tentar transformar esses dados em algo que seja mais inteligente do que essa apresentação que está na tela no momento. Cláudio, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, quando você olha para esses dados, para essa planilha do Excel que está na tela, você vê muita coisa. Você vê ali datas, você vê o nome do produto, você vê categoria, gênero, marca, o preço, a quantidade que foi vendida, o total e o nome do vendedor. Legal. Mas, concorda que isso aqui é um tanto quanto difícil de você ficar analisando? Então imagina que o seu chefe lá na empresa fala assim, olha, eu queria saber o total que foi vendido. Olha, eu queria saber qual que foi a média, Qual que foi o ticket médio aí das vendas, Ah, eu queria saber qual que foi o maior pedido, qual que foi o menor pedido. Então, se o seu chefe ele gostaria de ter essa informação, fica difícil você dizer para ele procurando essa informação aqui na tela, Caçando, olhando. Então, a ideia por trás de um dashboard? A ideia, pessoal, por trás de um dashboard é facilitar a visualização dos dados, de forma que a pessoa que for consumir o teu relatório, seu cliente, seu chefe, o diretor da empresa, seja ele quem for, ela vai conseguir entender o que está acontecendo no negócio em poucos minutos. Então a ideia é transformar esses dados, que está de uma forma difícil de entender o que acontece, em algo que seja mais simples. E é isso que eu vou ensinar para vocês a semana que vem. Mas para preparar vocês um pouquinho mais para o que vai rolar, que vai ser muito intenso, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu não sei o quantos de vocês conhecem, mas existe um recurso aqui no Excel que ajuda muito o nosso trabalho, que é transformar esses dados em tabela. E você pode fazer isso de duas maneiras. Quer dizer, tem outras maneiras, mas duas principais. Aqui na guia página inicial, deixa eu ativar o zoom na tela para vocês verem também de uma forma mais... Quando a gente precisar ver em tela cheia, Maravilha. Então aqui, pessoal, você tem a opção com uma única célula selecionada, um único item selecionado. Não precisa sair selecionando tudo assim, tal, não precisa, porque tem muitos dados. Imagina você ficar fazendo uma seleção para uma planilha que tem, sei lá, 300 mil linhas, 500 mil linhas. Não dá para sair selecionando, Ainda mais se for muitas colunas. Então, clica numa única célula desse intervalo. E aí você vai vir aqui, você tem a opção de formatar como tabela, escolher uma cor que você gostaria aqui, de uma formatação mais clara, média ou escura. E você tem também a opção de clicar na guia inserir e escolher a opção tabela. Os dois caminhos estão corretos, ok? Eu vou fazer por esse primeiro para poder escolher a cor. Vou vir aqui em formatar como tabela e vou escolher a cor verde média, pessoal. Esse aqui, estilo médio, tá? Aí vai me perguntar se a minha tabela tem cabeçalhos. Você que está na live com a gente agora, presta muita atenção. O que é cabeçalho? Cabeçalho, geralmente, seria o ideal, é a primeira linha dos seus dados, tá? É a primeira linha. Olha aqui, é o que está dizendo o título de cada coluna. Então aqui, nessa coluna aqui de datas, o cabeçalho chama data. Nessa coluna de produtos, o cabeçalho chama nome do produto.
Nessa coluna aqui onde está tênis, chinelo, sandália, está sendo chamado de categoria. Então isso são os cabeçalhos, tá? É a primeira linha de cada coluna, são os cabeçalhos, tá bom? Então, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, eu deixo marcado. Se eu não tivesse essas informações que classificam o tipo de dado que tem na minha coluna, ou seja, dizem do que se trata, qual que é a informação disponível ali, eu não deixaria marcada essa opção e ele ia gerar para mim cabeçalhos, só que ele ia colocar assim, os nomes coluna 1, coluna 2, coluna 3. Vou fazer para você ver. Vou desmarcar e vou dar OK. Olha lá, ele vai gerar coluna 1, 2, 3, 4. Vou dar um Ctrl Z e vou formatar de novo. Só que agora eu vou dizer, minha tabela tem cabeçalhos. Então, em vez de gerar coluna 1, 2, 3, ele vai entender que a primeira linha é o cabeçalho dos meus dados. Olha lá, beleza? E aí ele coloca aqui, né, um filtro para cada cabeçalho, que eu posso, se quiser, depois remover. Tá? E isso aqui, ó, a vantagem de você ter o cabeçalho, quando eu desço a célula, os dados, observa que o cabeçalho fica fixo. Isso me ajuda muito, porque eu sempre vou entender o que é aquela informação. O que é esse 189? Ah, é o preço unitário. O que é o vendedor aqui? Ah, é o Cláudio. Ah, o que foi vendido? Qual data que foi? Então, a gente sempre vai ter essa informação, beleza? Então, quando você cria uma tabela, primeiro você vai ter, né, esse benefício dela ficar formatada, ter essa alternância de cores que facilita na visualização, gerar esses cabeçalhos do qual você pode filtrar, tipo, eu quero ver somente a categoria tênis. Então eu vou selecionar ela aqui, na verdade, né? Eu estou selecionando aqui tênis, dentre as categorias. Olha lá. Ok? Vou limpar aqui o filtro de categoria. Eu quero ver, né, um vendedor específico. Eu seleciono o vendedor que eu quero. Ó. Então o filtro me ajuda muito nesse tipo de análise, né? Ó, ele filtra para mim agora só as vendas do Cláudio, que é legal. Vou limpar aqui o filtro. Então esses filtros, ou seja, essas setinhas que aparecem ao lado dos cabeçalhos, me facilitam bastante os dados. Assim, a questão de visualizar os dados, pessoal. Até aqui tranquilo para vocês que estão aí no nível de A a D, que a gente falou ali no grupo. Vocês já tinham usado tabela antes. Daqui para frente a gente vai usar sempre que for possível, tá? A tabela facilita muito as nossas análises no Excel. Maravilha. Depois de criar aqui uma tabela, existem alguns truques que eu quero ensinar para vocês que vai facilitar. Então eu vou gerar uma nova planilha, tá? Essa planilha que eu vou falar que ela é a planilha de dados. Essa outra planilha aqui do lado, eu vou chamar de apoio, onde eu vou fazer algumas análises e cálculos. Por exemplo, vamos supor que o meu chefe, né, me perguntou qual foi o faturamento da empresa. Ele também quer saber qual foi o ticket médio. Interessante, né? Então, qual foi o faturamento, qual foi o ticket médio, qual foi a maior venda, a menor venda e qual foi a quantidade de venda. Né? Tudo isso meu chefe está me perguntando ali. Então, olha só, existem umas funções no Excel que eu vou explicar para vocês como é que funciona, que vai te ajudar sim, muito, mas muito mesmo. Então, por exemplo, quando eu quero saber o faturamento, eu quero saber, na verdade, o resultado de todo esse total aqui, né, dessa coluna inteira. Só que em vez de eu fazer uma soma da coluna inteira, um dos benefícios de quando você gera uma tabela, quando você cria uma tabela, é que você pode vir aqui, ó, com a tabela selecionada, clica em qualquer célula da tabela, qualquer uma, pessoal, só clicar. Você vai vir comigo aqui, ó, na guia Design da tabela, e você vai vir aqui, ó, nome da tabela, tá? Tabela 2, você vai mudar, vou chamar aqui de TB Vendas. TB de tabela, tabela Vendas, tá? Então, dê um nome para minha tabela. Legal. Cláudio, o que aconteceu depois de você dar um nome? Vem comigo agora que você vai ver uma coisa que vai facilitar muito a fazer os meus cálculos, minhas análises. Eu quero saber o faturamento. O que é o faturamento? Eu já falei, né? É a soma de preço total dessa coluna inteira. Então, para fazer esse cálculo de uma forma bem fácil, eu quero apresentar para você a função soma, que você já conhece, mas talvez não tenha utilizado dessa forma. Quando você digita igual soma, o Excel vai somar todos os números que estão no intervalo de células. Mas eu posso dizer que esse intervalo também está numa tabela. Olha só, quando eu colocar aqui, ó, TB Vendas, só de eu digitar TB,
ele aparece para mim o nome TB Vendas. E aí vem a parte mais interessante, pois eu posso abrir um colchete e eu posso escolher uma das colunas dessa tabela. Por exemplo, aqui ó, aparece data, nome do produto. Quero a preço unitário? Não, eu quero a preço total, que já é a multiplicação do preço unitário vezes a quantidade vendida. Então eu vou escolher preço total e vai me dar a soma de preço total. Aí ele vai pedir para fechar. Ah, eu esqueci de fechar o colchete aqui, ó. Eu fechei parênteses, mas não fechei colchete. Por quê? O colchete é para identificar a coluna dentro da tabela. Então, sempre que eu abrir colchete, escolho a coluna, fecho o colchete. Fecho parênteses, agora sim o resultado vai dar certo. Bom que você já sabe, se der erro na sua aí, você já sabe o que foi. Olha lá. Então tá aqui, ó. Esse foi o total vendido. Eu vou até colocar o estilo de moeda. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, 500 mil reais, 509.540 reais foi o total faturado ali. E qual foi o ticket médio? Não, e vocês viram que facilidade, pessoal? Eu nem precisei ir lá na outra planilha. Eu não precisei fazer o que às vezes o pessoal faz, né? Que é igual, soma, abre parênteses, aí vai lá, clica na planilha, aí fica essa função assim, é dado, aí você vai clicar aqui, ó, vai sair selecionando assim, opa, aqui não, aqui, né, ó, vai sair selecionando assim, e fica essa função desse jeito. Não fiz nada disso. Simplesmente fiz aqui, ó, soma a tabela de vendas, a coluna preço total. Muito mais organizado, né? Muito mais fácil. Saber o ticket médio? O ticket médio é a média de todos os preços totais de cada pedido. Então, cada linha aqui, ó, é um pedido que foi feito. É uma venda que foi efetuada. Então, olha só. Ó. Aqui, ó, na linha 2, dia 4 de janeiro de 2016, isso aqui é uma venda. Feita por esse vendedor aqui. A linha de baixo é outra venda, tá? Então, é importante a gente saber isso. É importante a gente ter essa visão aqui, tá? Então, vamos só retirar aqui o zoom. Aí, maravilha. Maravilha. Bom, agora eu vou colocar o zoom mais uma vez. Ó, pronto. O que seria o ticket médio, então? Igual média. E aí, em vez de selecionar lá a coluna cheia de dados, eu vou colocar o nome da tabela que eu digitei, abrir colchete, e aí eu vou colocar a coluna, que é a preço total. Fecha colchete, agora você já sabe, né? E tá aqui. Ó. Vou colocar aqui também o estilo de moeda. Então, o que tem de informação com o meu chefe? Em média, eu vendo R$ 261 por pedido. Então, para cada pedido, eu vendo em média R$ 261. Então, se eu quero aumentar meu faturamento, uma das formas é aumentar o ticket médio. Beleza? Maior venda. Tem uma função aqui no Excel que chama maior. Poderia ser também a função máximo. Olha lá, máximo, TB vendas, abre colchete, 2 cliques aqui no preço total e fecha colchete. Tá ali, ó. Então, o pedido onde foi faturado, né, o maior pedido foi R$ 1.437. Lembrando, pessoal, para você colocar nome na tabela, tô vendo algumas pessoas falar isso no chat, para colocar o nome na tabela, né, ela tem que estar selecionada, você vai na guia design da tabela, aí você digita o nome aqui, ó, no primeiro grupo, nome da tabela e dá Enter. Beleza? Maravilha. Aí, pessoal, olha só. Depois de fazer o maior venda, eu quero saber a menor venda. Igual, mínimo, TB venda, opa, digitei errado. TB vendas, abre colchete, preço total, ou seja, o que ele está fazendo aqui, Cláudio? Eu não estou entendendo o que ele está fazendo, eu vou te explicar. Ele está, ó, R$14 foi assim, a minha menor venda. Então vou colocar aqui estilo de moeda. R$500 mil é a soma da tabela inteira, a coluna preço total, ou seja, então imagina que você tem a loja lá, aí você vendeu, vamos lá, imagina que você é o dono da loja, né, ou o seu chefe está te contratando para você fazer análise, e no dia 4 foi vendido um tênis dessa marca, né, tá aqui a marca, gênero masculino, o preço dele é R$325, foi vendido uma unidade, então o preço total é 325, ok? Foi vendido pelo Enzo, maravilha, então o total aqui foi 325. No outro dia, ou no mesmo dia, não, ainda no mesmo dia, o Cláudio fez uma venda de R$14, inclusive é a menor venda que a gente acabou de ver lá. Fez uma venda de R$14 desse produto aqui, ó, dessa sandália, dessa marca, ok? Aqui, ó, mais abaixo um pouco, nós temos no dia 5 a venda de tênis feminino, que custa R$299, mas foi vendido 2 unidades pelo Enzo.
Ele vendeu 2 unidades, então ele vendeu naquele momento R$ 598, que é a multiplicação do preço unitário pela quantidade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos somando todo o preço total. Todo o preço total. Gente, por que você está fazendo dessa forma? Por que você não vai lá e seleciona as células? Ó, lembra desse valor aqui? Uma das vantagens de trabalhar com tabela é o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Vou descer aqui. Deixa eu ir lá na barra de rolagem, eu vou... Aí. Vou dar um zoom aqui. Ó. Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui... vou colocar 31/12/2018. Vou colocar aqui, ó. Esse mesmo item. Só que eu vou falar que foi vendido... Para dar uma diferença grande lá, né? Eu vou falar que foi vendido 20 unidades. Olha lá. Então vai subir... Foi vendido pelo Cloud. Vou falar que foi 200 unidades. Olha lá. Então, ó. O valor que estava aqui subiu. Isso foi um item que eu acabei de adicionar. Então eu vou botar aqui 2.000. Olha lá. Ali, viu? Então o que acontece? Quando eu vou adicionando novas vendas, a vantagem de você utilizar a tabela é que as suas funções já ficam atualizadas automáticas, porque você está somando pela tabela e não pelas células que você selecionou. Você não fez uma soma, né, selecionando assim, não. Você está pegando aquela coluna daquela tabela. Ou seja, se aquela tabela atualizar, as suas funções que estão vinculadas a ela também vão atualizar. Então esse é um dos grandes benefícios de você utilizar a tabela e utilizar a fórmula, tá bom? Eu vou deixar só 10 aqui, tá? Para não ficar tão diferente o valor. Mas beleza. Vocês viram que tinha... Ah, outra coisa, né? Eu coloquei aqui, ó, 2.000. E aí a gente já tem uma alteração aqui, inclusive, da maior venda, né? Que passou a ser essa, que vendeu... O cara vendeu numa venda R$298.000, né? Vendeu 2.000 produtos, né? 2.000 tênis. Ó, vou colocar 3. Ó lá, beleza. Então, essas vendas acabam afetando a média, né? E tudo mais. Maravilha. E qual foi a quantidade de vendas? Você vai usar aqui, ó. Tem várias funções para você contar valores, contar itens, né? Tem aqui, por exemplo, ó. Você tem a conte num, que conta números. Você tem a conte valores, tá? Que é uma boa. Você tem a conte si, a conte sys. Você tem várias funções aqui para contar dados. Então eu vou usar aqui, por exemplo, a conte num. Ó, eu vou chamar aqui de TB vendas. Vou contar quantos números existem e aí vou pegar, por exemplo, uma coluna que tem números. Poderia ser data, mas aí a gente explica sobre isso outra hora. Poderia ser preço unitário, poderia ser quantidade vendida, qualquer uma dessas que tiver números. Ou eu poderia usar uma conte valores e contar uma que tem texto, por exemplo, né? Ó, vou fechar aqui, vou escrever quantidade vendida, fecho colchete, fecho parênteses, e ele vai me falar que eu fiz 1.950 vendas. Olha que interessante. Se eu pegar 1.950 e multiplicar pelo ticket médio de 261,53, nós vamos ter aproximadamente o faturamento. Tivemos exatamente o faturamento. Percebe? Então aqui está batendo, ó, fizemos a prova real. Então, multiplicando a quantidade vendida pelo ticket médio, a gente aumenta o faturamento. Então, a gente tem o faturamento. Então, o que eu posso fazer para aumentar o faturamento com base nessas informações? Eu posso, por exemplo, ó, se eu subir R$10 no faturamento, vamos ver quanto que daria aqui, ó. Igual esse aqui, vezes aqui. Olha lá. Aumentou bastante, né? De 509 mil para 529 mil. Se eu subir R$30 aqui, olha lá, a diferença já vai para quase 60 mil. Imagina se eu conseguir aumentar o meu ticket médio aí em quase, sei lá, quase 50, 60 reais. Olha a diferença. Então o ticket médio, ele é importante às vezes para a gente fazer esse tipo de análise, né? Ou seja, quanto que eu estou vendendo em média nos pedidos? Será que eu consigo aumentar esse indicador? Né? Beleza. Então, fizemos essas informações aqui. Supor que o seu chefe ele falasse assim para você: eu quero saber quanto que o Cláudio
Damasceno vendeu e o Enzo, acho que é Enzo Faria. Esses dois aqui, por exemplo. Então, ó, quanto que o Cláudio e o Enzo faria? E aí começa a ficar difícil, né? Por quê? Como é que você vai fazer esse tipo de informação aqui, sendo que você teria que vir aqui na tabela, procurar todos os Cláudios, talvez filtrar eles, somar, depois pegar esse valor e levar para lá. E aí existem funções no Excel que te ajudam a fazer isso. Por exemplo, olha só, existe uma função aqui que você pode fazer assim, ó, igual, soma-se. Se. O que é o intervalo da soma-se? É onde estão os dados. Então, TB vendas. Eu vou dizer, se na tabela de vendas nós tivemos um nome do vendedor, ponto e vírgula, que o critério é igual ao Cláudio Damasceno, então, se lá na coluna nome vendedor, esse é meu intervalo, eu tiver um valor igual a 8 Cláudio Damasceno, esse é o critério. Qual que é o meu intervalo de soma? Meu intervalo de soma é TB vendas, preço total. Ó, então agora você sabe quanto, vamos colocar aqui estilo de moeda, quanto que o Cláudio vendeu. Posso arrastar aqui e ele já atualiza aqui para o Enzo também. Então já respondi meu chefe. Eu sei quanto que o Cláudio vendeu e quanto que o Enzo vendeu. Provavelmente o valor do Cláudio foi bem, né? Subiu um pouquinho com aquela última venda lá. Tá, mas aí vem uma outra questão aqui. Como que conseguiu fazer esse cálculo? Como se funcionou? Deixa eu te explicar. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui na primeira linha. Vamos começar pelo Cláudio Damasceno. Deixa eu tirar aqui o zoom. Aí, maravilha. Ó, vamos botar aqui. Vamos fazer a seguinte comparação. Comparação. Se eu virar para o Excel e falar assim, ó, igual. Esse camarada aqui, ó, TB Vendas no vendedor, é igual a Cláudio Damasceno. Ó, ele me fala que é falso. A linha de baixo, ele vai me falar que é verdadeiro. Então, onde tiver Cláudio, ele vai falar que é verdadeiro. Onde não tiver, ele vai falar que é falso. O Excel analisa isso de duas formas. Essa comparação que eu falei aqui, ó. Se esse aqui, né, tabela vendas, nome do vendedor, é igual a Cláudio Damasceno. Ele analisa isso dessa forma, mas ele analisa isso da seguinte maneira também, ó. Vou fechar parênteses aqui e vou colocar um menos menos aqui. E ao fazer isso, ele ao invés de me retornar verdadeiro ou falso, ele vai me retornar 0 ou 1. 0 representa falso e 1 representa verdadeiro. Isso é o verdadeiro ou falso matemático, né? Nossa, aqui, ó lá, viu? 0 é falso, 1 é verdadeiro. Por que isso é importante? Isso que você está explicando, ó. Eu vou descer aqui um pouco mais, ó. Aonde tem o Cláudio, ficou 1. Aonde não tem, né? Ó, deixa eu tirar o zoom aqui. Ó, onde tem Cláudio é 1, onde não tem é 0. Ó, tá vendo? Onde não tem é 0. Tá, beleza. Mas por que isso é importante? Porque a soma-se ela funciona o seguinte. Ela foi lá e fez essa comparação. Isso aqui é igual a Cláudio? Isso aqui é igual a Cláudio? Não. Quando for igual, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui, ó, igual e isso daqui, vezes preço total. Olha lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui até, não sei se dá para ir até o final. Teria que excluir essa linha aqui para ele deixar ir até o final. Aí ele vai até lá na última, vou dar 2 cliques e ele vai... acho que não foi não, hein? Agora foi? Não. Deixa eu apagar tudo, que daí eu consigo clicar fácil aqui. Eu acho, né? Vamos lá. Aí. Vou arrastar aqui. Não quer ir no 2 cliques. Deixa eu ver. Encher para baixo. Não foi. Ele não quer fazer isso. Só que ele tá fazendo de 1 por 1, né? Deixa eu... Deixa eu tirar o zoom, que aí fica mais fácil.
Provavelmente isso é porque eu excluí a coluna e não está identificando com a tabela, tá, pessoal? Ó, é que eu quero fazer para todos, para vocês entenderem como é que funciona a função aqui. Eu vou arrastar e aí vai dar certo. Ó, então eu estou fazendo a comparação. Se cada um desses vendedores aqui é Cláudio Damasceno. Ó, beleza. Aonde é fica 1, aonde não é fica 0. Agora vai dar certo. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse valor, vou até fazer de novo, ó, igual. É assim que a soma se funciona. Esse valor vezes preço total. Se for 0, ele vai dar 0. Mas quando for 1, ele vai pegar o preço total lá, ó, 14, 38, 98, 165, 950. E aí que vem a parte boa de tudo. Vou tirar o zoom. Se você vem aqui embaixo, ó, ele já te dá o total ali, ó, 72.888, né? Porque está tudo selecionado. Então, se eu fosse somar isso agora, em algum lugar aqui, ó, igual soma, abre parênteses, clicar aqui e selecionar até lá embaixo, aí vai dar 72.888, que é exatamente o valor que essa função encontrou para mim, 72.888. Agora, quando a gente pega esses valores e a gente começa a analisar para cada vendedor, a SomaSci está fazendo o que então? Quando eu fiz lá a comparação se era igual a Cláudio Damasceno, o vendedor, ele então comparou. Ó. Quando não for, ele vai colocar falso ou vai colocar 0. Né? Vou colocar agora o Enzo. Vou colocar aqui Enzo Faria. Vou corrigir, né? Ó. Olha lá, agora deu 68.152, que é exatamente o total do Enzo Faria. Então, como é que a SomaSci aqui ela funciona? Ela faz essa comparação. Se numa determinada coluna tem a informação que você está procurando, se tiver, ela vai colocar 1. Se não tiver, ela coloca 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. E depois ela pega a outra coluna, que é a que você está informando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, na primeira, TB Vendas, deixa eu dar um zoom para vocês verem legal. Então, na primeira, ele está pegando ali. Se nome do vendedor for igual ao que está na célula 8, que é Cláudio Damasceno, é a mesma coisa que eu digitei aquela hora, entre aspas. Se o nome do vendedor é Cláudio Damasceno, então ele retorna 1. Se não for, 0. Se for 1, se for 0. E aí ele já vai multiplicando por vendas, pela TB Vendas preço total. Qual a vantagem de usar a SomaSci, então? A vantagem é que ele faz tudo isso numa célula só, em vez de ter que fazer toda essa trabalheira aqui. Isso aqui foi só para que você entenda o comportamento dessa função, tá? Você não precisa disso. Então, olha só que interessante. Utilizando tabela, você facilmente conseguiu saber a soma de vendas, a média, a maior venda, a menor venda, né? A quantidade de vendas. E você conseguiu ver também esse faturamento por vendedor. Né? Ó, faturamento por vendedor. Então, para aqueles dois vendedores, né? Você está vendo esses vendedores. Ah, eu quero saber da Jéssica Calil, a parte boa aqui, ó. Você só vem aqui e arrasta de novo. Se tiver esse vendedor lá, né? Olha lá, não tem. Será que está sem acento? Deixa eu ver. Exatamente isso, estava sem acento. Então, ó, a Jéssica Calil vendeu R$ 79.804. Então, pessoal, essa é uma das grandes vantagens. E a mesma coisa pode ser feito, por exemplo, ó, vou fazer faturamento por ano. Faturamento por ano. Então, vou colocar aqui, ó, 2016, 2017 e 2018. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, igual. SomaSci, agora que você entendeu a lógica dela, eu vou pegar a TB Vendas, eu vou pegar a coluna de data, só que daí tem um detalhe, né? Olha só, a coluna de data, ela não tem ali o ano 2016. E aí, o que a gente faz? Bom, vem comigo, olha só. Se na coluna de datas, aí ele vai fazer toda aquela comparação lá. Vai ser, aí aqui no caso eu teria que fazer um critério, né? Se é maior, se é maior do que o intervalo, menor do que o intervalo. O que eu posso fazer aqui? Para não ficar difícil para vocês, eu posso trocar, por enquanto, né? Depois a gente pode ver isso, como é que a gente faz isso com a tabela dinâmica, mas por enquanto eu posso trocar para SomaSys.
Na soma CIS, eu posso analisar, por exemplo, mais de um critério, porque eu quero pegar quando for maior que uma data, quando for menor que outra data. Então eu posso colocar assim, ó, primeiro intervalo de soma, TB vendas, preço total. Ó, maravilha. E o intervalo de critérios? TB vendas, data, porque lá data não tá somente o ano, né? Tá dia 4 de 1 de 2016, 5 de 1 de 2016, não tá só 2016. Eu poderia tentar extrair o ano lá, gerar uma coluna a mais, tudo isso é possível. Mas eu posso fazer análise aqui também, direto, ó, simplesmente fazendo assim. O que é o critério? Entre aspas, maior ou igual, maior ou igual, fecha aspas, e comercial. Aí você vai colocar assim, ó, 1 barra. Você, na verdade, você pode até fazer do entre aspas aqui, ó, 01, 01 de 2016, fecha aspas, ponto e vírgula, e vai pegar TB vendas, abre colchete, data de novo, fecha colchete, ponto e vírgula, critério 2. Ó, só vou explicar já cada coisa que está acontecendo aqui para você. Eu vou colocar que tem que ser menor ou igual a 31 de 12 de 2016. E vou fechar parênteses. Antes disso, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, FX. Fica junto comigo aqui, hein? Ó, que aí você vai poder entender tudo que está rolando. Olha só que interessante. Então, primeiro, intervalo de soma é TB vendas preço total. Então, ele até foi aqui para a tabela de vendas, né? E aqui na TB vendas, ele vai pegar todos os preços totais. Tá vendo aqui, ó, 325, 14, 27. Tá pegando tudo aqui. Aí ele tá pegando a coluna data. Olha só, célula de data. Ah, aí você fala, Cláudio, mas não tá aparecendo a data. Tá aparecendo 42373, 42374. Isso aqui. Lembra quando eu falei agora há pouco que eu poderia fazer um continuo pegando a coluna de data? É porque toda data para o Excel é também um número. Cada data no Excel é armazenada como um número. Se você digitar numa planilha, se você digitar número 1 e depois você pressionar Ctrl, Shift e hashtag, ou né, número 4 ali no alto, Ctrl, Shift, hashtag, ele vai transformar o número 1 em data, vai ser 1º de janeiro de 1900. Então olha que interessante, né? Então cada data no Excel tem um número que representa, né, essa data. Então por isso que ele está colocando em números aqui. E aí ele está dizendo, ó, isso aqui é maior ou igual a 1º de janeiro de 2016? Isso aqui é menor do que 31 de dezembro de 2016? Aí ele já está me falando quanto que vai dar o resultado aqui, ó, vai dar 183.530. Eu dou OK. Olha lá. Vou colocar aqui o estilo de moeda. E aí eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso daqui, vou colar na linha de baixo, só que eu vou mudar aqui para 2017. Ó. Então a função soma-cis, ela é diferente da soma-si porque ela permite que você utilize mais de um critério. Enquanto na soma-si eu simplesmente comparei lá se o nome do vendedor era Cláudio, era Enzo, aqui na soma-cis eu posso pegar, por exemplo, uma data inicial, uma data final, se é igual ao vendedor e se é igual a determinada marca. Eu posso fazer várias comparações ao mesmo tempo. Vou colocar todos eles com estilo de moeda. E vamos ver se bateu com o valor do faturamento aqui em cima. Ó, vamos ver se esses três selecionados, ó lá, dá 509.987, né? Bateu. Então se eu somar aqui, ó, alt igual, vai somar as três. Pegou esse atalho? Alt igual, soma os três itens aqui no caso acima. Ó lá, 509.987, que é o mesmo valor do faturamento, então bateu, ó lá, total geral, os 3 anos. Então nos 3 anos que a gente analisou, tá aqui, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, como é que foram as vendas. Então, que legal, gente, olha só. Só de você organizar teus dados como tabela, você nem precisou preocupar de ir lá na hora de fazer as suas funções, ter que clicar lá, selecionar, nada disso. Você simplesmente vem aqui, informa a função que você quer, seja, por exemplo, uma função mais básica, né, como a soma, uma função média, essas aqui são bem basiquinhas, né, bem tranquilo, máximo, mínimo, essa aqui de conte, né, conte se tem números naquela coluna, né? Então se tiver vazio ele não vai contar, se tiver texto ele também não conta. Então aqui a gente tem a quantidade, né, de vendas geradas ali, e temos também a menor venda, a maior venda, o ticket médio, ou seja, quanto que vem de média por pedido. O que é o ticket médio?
São todas as vendas variando desde a menor venda até a maior venda. Se você pegar todas as vendas e se você pegar isso daqui e dividir por isso daqui, você vai ter o ticket médio. É exatamente isso que acontece aí. É igual a isso aqui, por isso que a gente multiplicou aquela hora, né? Ó, dividido por isso aqui, ou seja, meu faturamento pela quantidade de vendas que eu fiz. Então eu tenho o ticket médio, tá? Então, isso aqui você utiliza essas funções na mais simples do Excel, como soma, média, mínimo, máximo, e usa a tabela, que facilita muito o seu trabalho. Subindo aqui um pouquinho mais para o nível intermediário, você vem aqui com a soma se, e aí você pode falar, ó, se lá na tabela vendas o nome do vendedor foi igual ao que está no A8, o que está no A8? Aí é dinâmico, você pode mudar, né? Isso que é legal. Ah, é Cláudio Damasceno, é Enza, é Jéssica, é Matheus, é João, é Pedro, é Paulo. O que é o que está na A8? Você digita ali. E aí ele vai trazer para você, ó, o faturamento daquele vendedor. E subindo um pouquinho mais o nível ali do intermediário, indo um pouquinho para quase no avançado, eu posso usar uma soma cis, né? Já subindo um pouquinho mais de nível e pegando, por exemplo, duas datas, tá? Bem legal. É claro que tem formas mais fáceis de fazer isso e é o que eu vou te ensinar na segunda-feira, tá? Eu vou te ensinar como você pode analisar esses dados de uma forma mais fácil e o que é melhor, em vez de gerar um relatório assim, simplesinho como esse, a gente vai gerar um relatório como esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Aí, ó. Agora sim, na semana que vem, nós vamos aprender como fazer esse tipo de dashboard, né? Bem legal. Então você se prepare. Semana que vem vai ser muito legal, tá? Venham preparados que assim, ó, promete. Nós vamos aprender técnicas incríveis. Você vai ver como criar relatórios como esse utilizando o Excel. E pessoal, vocês gostaram da aula? Deu para facilitar um pouquinho? Curtiu? Aprendeu coisas novas? Tá animado para a semana que vem? Deixa seu feedback aí no chat, né? E eu vou me despedindo por aqui, vou deixar vocês descansarem nessa sexta-feira. O vídeo vai ficar disponível lá no grupo para quem quiser praticar de novo durante o final de semana, até a chegada da segunda-feira, né? Aí esse vídeo a gente vai tirar do ar para a gente poder focar somente na construção desses dashboards, combinado? Um grande abraço, te vejo na próxima segunda-feira. Até lá. Fiquem com Deus, boa noite e bom final de semana.